Está aberta a CCJ. Doutora Janaína, por favor, leia os projetos. Projeto de emenda à lei orgânica do município de Jaciara, 1 de 15 de janeiro de 2025. Altera o artigo 44 da lei orgânica municipal. A mesa diretora da Câmara Municipal faz saber que o plenário aprovou e ela promulga a seguinte emenda. Artigo 1º. O artigo 44 da lei orgânica municipal passa a vigorar com a seguinte redação. A Câmara Municipal reunir-se ordinariamente de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 19 de dezembro. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Mesa diretora. Parecer jurídico 5 de 2025. O presente projeto de emenda à lei orgânica pretende alterar as datas das sessões legislativas, sendo seu início em 1º de fevereiro e seu término marcado para o dia 19 de dezembro, para entrar em consonância com o disposto nos artigos 138 e 139 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Assim, a sessão legislativa, que é o período anual em que a Câmara se reúne anualmente e que está inserida na legislatura, que compreende o período de 4 anos de execução de atividades pela Câmara Municipal, sofrerá modificação em relação à data de início, se adequando à recente modificação do regimento interno, impactando no período legislativo, que são os períodos semestrais ladeados pelo recesso legislativo. Não há óbices para a aprovação do presente projeto, matéria relativa ao interesse interno desta Câmara no âmbito discricionário destes parlamentares, sendo competência dos nobres a análise da conveniência e oportunidade da alteração da lei orgânica municipal. Em razão do ponto articulado, se abstendo, obviamente, da apreciação do aspecto inerente à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade da presente emenda da lei orgânica. Michel Castro, procurador jurídico. Vereadora Isabela, para suas considerações e votos. O parecer é favorável. Sigo o parecer do Dr. Michel também. Vereadora Simone. Também o meu é favorável, né, conforme o parecer jurídico. Da mesma forma, meu voto também é favorável ao parecer jurídico. Proposta de emenda à Lei Orgânica 2 de 2025. Altera a Lei Orgânica do município de Jaciara para incluir a obrigatoriedade de participação dos gestores públicos municipais nas audiências públicas de elaboração do PPA, LDO e LOA e de prestação de contas dos recursos recebidos e aplicados e da outras providências. Artigo 1º. A Lei Orgânica do município de Jaciara passa a vigorar acrescida do artigo 112, alínea A, no capítulo 3º dos orçamentos com a seguinte redação. Artigo 102-A. É obrigatória a participação dos secretários municipais, diretores, superintendentes, bem como dos diretores e presidentes de empresas e fundações públicas municipais nas audiências públicas realizadas para, inciso 1º, a elaboração, discussão e avaliação do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Segundo, a prestação de contas dos recursos recebidos e aplicados no município, conforme o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. Os agentes mencionados no caput deste artigo deverão apresentar relatórios detalhados sobre os programas, projetos e ações sob sua gestão, abrangendo metas atingidas, recursos financeiros recebidos, aplicados e projetados, justificativas técnicas e propostas de prioridades, responder aos questionamentos apresentados pela população, vereadores e demais participantes das audiências públicas. Parágrafo 2º. A ausência injustificada dos gestores públicos mencionados será comunicada ao chefe do Poder Executivo e, quando cabível, à Controladoria Geral do Município ou ao Ministério Público para a adoção das medidas pertinentes. Parágrafo 3º. O Poder Executivo poderá designar representantes técnicos de cada secretaria para comparecer às audiências públicas em substituição aos agentes mencionados no caput, desde que esses representantes estejam plenamente aptos a esclarecer dúvidas e responder aos questionamentos permanentes. Parágrafo 4º. As audiências públicas referidas neste artigo deverão ser amplamente divulgadas pelo Poder Executivo, com antecedência mínima de 10 dias úteis, indicando data, horário, local e temas a serem discutidos. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Jaciara, 3 de fevereiro de 2025. Vereador autor, Cleito Godoy Brasileiro. Parecer jurídico 6 de 2025. Análise jurídica. O presente projeto de emenda à lei orgânica pretende incluir a participação compulsória dos secretários municipais, diretores,
superintendentes e diretores ou presidentes de empresas e fundações públicas municipais em audiências públicas voltadas para a elaboração das peças orçamentárias, como o PPA, LDO e LOA, bem como eventuais audiências públicas de prestação de contas de recursos recebidos e aplicados no município. A proposta de emenda em seu parágrafo 3º do novo artigo 112-A deixa a critério do Poder Executivo a designação de representantes técnicos de cada secretaria para comparecerem em audiências públicas em substituição aos agentes mencionados no caput do referido artigo, com a finalidade de responder e esclarecer sobre os questionamentos específicos de cada assunto a ser discutido nas ditas audiências públicas. Desta forma, não se trata de imposição infundada do Poder Legislativo, pelo contrário, mas de observância aos princípios constitucionais da moralidade, publicidade, eficiência e transparência, bem como das prescrições oriundas da lei complementar, para que a população local possa receber a informação mais completa possível e transparente sobre a atual situação financeira e orçamentária do município. Assim, não há óbice para aprovação no presente projeto de emenda, matéria relativa ao interesse público interno desta Câmara, no âmbito discricionário destes parlamentares, sendo competência dos nobres edis a análise da conveniência e oportunidade. Em razão do ponto articulado, se abstendo, obviamente, da apreciação do aspecto inerente de conveniência e oportunidade, o parecer pela legalidade do presente projeto de emenda à lei orgânica Michel Capes, procurador jurídico. Vereadora Isabel, para suas considerações e voto. Parecer favorável. Vou seguir também o parecer jurídico. Vereadora Simone, suas considerações e voto. Acompanho o parecer jurídico pela legalidade do projeto. Da mesma forma, também acompanho o parecer jurídico e os meus colegas aqui da comissão. Projeto de resolução 1 de 22 de janeiro de 2025. Regulamenta a autorização de uso da Câmara Municipal de Jaciara, Mato Grosso, para a realização de velórios e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Jaciara faz saber que o plenário desta casa aprovou e ele se promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Somente será permitida a autorização de uso do prédio da Câmara Municipal para a realização de velório de pessoa em que vida fora detentora do mandato de prefeito, vice-prefeito, vereador ou tenha sido servidor público do Poder Legislativo. Artigo 2º. O indivíduo que requerer autorização de uso para funeral deverá assinar o termo de responsabilidade pela conservação da estrutura predial e do mobiliário do espaço cedido, observando-se o seguinte. Inciso 1º. A solicitação de autorização de uso do espaço predial deverá ser efetivada com indicação do horário de início de uso e do horário provável do fim do velório, incluído prazo para retirada de utensílios trazidos para o uso no local e a limpeza do espaço cedido, que ficará a cargo do autorizado. Inciso 2º. O autorizado se utilizará de materiais de consumo próprios para fins de higiene e de alimentação, tais como papel higiênico, papel toalha, desinfetantes, açúcar, café e copos descartáveis, dentre outros. Artigo 3º. Fica autorizado o eventual empenho de despesa pelo Poder Legislativo Municipal para aquisições de honras fúnebres, coroa de flores, a título de homenagem póstuma de pessoa que em vida fora detentora de mandato de prefeito, vice-prefeito, vereador ou tenha sido servidor do Poder Legislativo. Artigo 4º. A referida aquisição mencionada no artigo 3º somente poderá ser efetuada de acordo com os preceitos da Lei 14.133 de 2021. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa resolução serão atendidas por dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo Municipal. Artigo 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, mesa diretora. Parecer jurídico 4 de 2025. O presente projeto de resolução versa sobre modificações internas, matéria político-administrativa da Câmara Municipal e de sua competência exclusiva, conforme o artigo 59 da Lei Orgânica. No regimento interno, o projeto de resolução é regulamentado no artigo 208, dentre as hipóteses. Desta forma, por versar sobre matérias de organização, funcionamento e atos que envolvam a economia interna desta Casa de Leis, a proposição pode ser proposta por resolução, sendo o modo possível de sua apresentação e posterior aprovação por meio de resolução. A proposição deste projeto de resolução busca regulamentar a autorização de uso do prédio desta Casa de Leis para a realização de velórios. Desta forma, para atrelar o princípio de interesse público e necessário inserir condicionantes para que o prédio desta casa possa ser utilizado na realização de velórios. Assim, ao menos cria-se parâmetros para a utilização do prédio da Câmara Municipal, restringindo sua utilização somente para os casos versados no artigo 1º do presente projeto de resolução,
observando-se, portanto, o princípio do interesse público e, por consequência, o princípio da moralidade. Por fim, em eventual despesa mencionada no artigo 3º do projeto, deverá observar o que diz o artigo 4º, que remete à observância da nova lei de licitações e contratos administrativos, ou seja, somente haverá gasto se houver procedimento licitatório que autorize a despesa. Portanto, a iniciativa encontra amparo regimental. Em razão do particular, e se abstendo, obviamente, da apreciação do aspecto inerente à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade. Michel Castro, procurador jurídico. A vereadora Isabela, com suas considerações e voto. Meu parecer também é favorável. Sigo a procuradoria e é favorável. Vereadora Simone, suas considerações e voto. Isso mesmo, também acompanho, né, pela legalidade do projeto, sabendo que realmente é um projeto muito importante, é um projeto que vai estar amparando a nossa Câmara aqui, o nosso espaço em relação ao velório. Então, vou pela legalidade do projeto. Da mesma forma também, mantenho o voto favorável, de acordo com as minhas colegas aqui, e o parecer jurídico do nosso procurador. Projeto de Lei Municipal 4 de 2025. Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade decorrente de excepcional interesse público. A Prefeita Municipal de Jaciara, Cidade de Mato Grosso, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar por tempo determinado, nos termos do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, em razão do excepcional interesse público, profissionais que atuarem na execução de programas conforme anexo único, mediante seleção pública na forma das leis 1158 de 2009 e 1208 de 2009. Artigo 2º. As contratações serão de natureza administrativa, ficando assegurado aos contratados, além do vencimento constante no artigo 1º. Artigo 3º. A cobertura das despesas decorrentes desta lei correrá à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogar as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal, em 27 de janeiro de 2025, Andréa Wagner, Prefeita Municipal. Emenda de redação. Modifica parte da redação do presente projeto de lei 5 de 2024. 4 de 2025, de autoria do Poder Executivo, em especial a ementa e artigo 2º, passando a vigor com a seguinte redação. Artigo 2º. As contratações serão de natureza administrativa, ficando assegurado aos contratados o vencimento constante no artigo 1º. Gabinete da Vereadora, 17 de fevereiro de 2025, Simone Freire Araújo Rodrigues, vereadora autora. Parecer jurídico 7 de 2025. Análise jurídica. No que condiz com a legalidade do presente projeto de lei, verifique-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal e amorde-se ao artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal. O presente projeto de lei busca a autorização legal necessária para que o Poder Executivo Municipal possa efetuar a contratação por tempo determinado em razão de ventilado interesse público excepcional de profissionais para atuar na execução de programa exposto no anexo único. Primeiramente, deve ser dito que as hipóteses legais onde a contratação por tempo determinado de pessoal é autorizada fica restrita a situações excepcionais e definidas em lei. No âmbito local, existe a Lei Municipal 1158 de 2009, a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A referida lei, em seu artigo 4º, determina que as contratações por tempo determinado observam o prazo máximo de 12 meses. Não se pode esquecer ainda que o STF já tratou do assunto ao desenvolver o tema 612, fixando parâmetros para contratações temporárias de servidores. Desta maneira, os pressupostos para a contratação versado no presente projeto não podem se afastar dos requisitos definidos pelo egrégio STF, sendo a excepcionalidade prevista em lei, prazo de contratação determinado, necessidade temporária, interesse público e que a contratação seja indispensável. Logo, cabe aos nobres edis apreciar se a necessidade é temporária e a contratação é indispensável, além de avaliar se no presente caso há o interesse público, pois os outros dois requisitos estão bem delineados, ou seja, a excepcionalidade tem previsão legal e na legislação local a fixação de prazo determinado, conforme se observa a Lei Municipal 1158 de 2009. Por fim, não se pode esquecer ainda que a Lei Complementar 101 de 2000
prevê que toda e qualquer criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa deve estar acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, bem como de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias na exata esteira que apregou nos artigos 5º, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em razão do ponto articulado, há necessidade de apresentação de estudo de impacto orçamentário nos termos que apregou a LRF para que o projeto possa ter condições de ser aprovado em plenário pelos nobres edis. Michel Capps, Procurador Jurídico. A vereadora Isabela, para suas considerações e votos. O parecer é favorável, sigo a Procuradoria, o parecer da Procuradoria aqui, da Câmara, desde que observados os requisitos que a Procuradoria colocou. Então, o parecer é favorável, desde que sejam observados os requisitos. Vereadora Simone. Da mesma forma, também acompanho o parecer jurídico pela legalidade do projeto. Também acompanho o parecer jurídico do nosso procurador e das minhas colegas aqui da comissão. Parecer favorável ao projeto. Projeto de Lei 7 de 11 de fevereiro de 2025. Implanta o projeto Bombeiro Mirim e autoriza o município a firmar convênio para a implementação e realização do projeto Bombeiro Mirim no município de Jaciara e da outras providências. A prefeita municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Andrea Wagner, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado e autorizado o Poder Executivo Municipal a implantar e executar o projeto Bombeiro Mirim no município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, e ainda autorizar a firmar convênios por meio das secretarias próprias para implementação e realização do projeto Bombeiro Mirim. Parágrafo 1. Poderão participar do programa adolescentes e jovens com idade mínima de 4 anos, máxima 17 anos, preferencialmente em situação de vulnerabilidade social. Artigo 2º. São objetivos do programa proporcionar maior integração entre a família e a comunidade, com a criação de circuitos alternativos de vivência e convivência, proporcionar atividades cívicas, socioculturais, esportivas e recreativas, orientar sobre o exercício da cidadania, noções de primeiros socorros, legislação de trânsito, prevenção de acidentes, doenças transmissíveis, ecologia e meio ambiente, orientar sobre ações de combate e prevenção de incêndio. Parágrafo único. Os adolescentes e os jovens devem participar de atividades exclusivamente relacionadas com a aprendizagem, sendo vedada sua participação em atividades operacionais. Artigo 3º. O parágrafo será desenvolvido por associação com expertise específica e devidamente comprovada mediante a celebração de parcerias e convênios com as prefeituras interessadas, secretarias municipais, organizações não governamentais e empresas. Artigo 4º. O Poder Executivo dará apoio dentro de suas disponibilidades orçamentárias à manutenção do projeto Bombeiro Mirim. Artigo 5º. A execução da presente lei correrá por conta de dotações orçamentárias próprias, porém o Poder Executivo promover a abertura de crédito orçamentário para as despesas com a execução desta lei. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação e revogadas as disposições contrárias. Andrea Wagner, prefeito municipal. Parecer jurídico 9 de 2025. No que condiz com a constitucionalidade do presente projeto de lei, verifique-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal e amortiçar o artigo 36º da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Além disso, o referido programa, ora instituído pelo Poder Executivo Municipal, encontra suporte nos artigos 205, 206 e 213 da Constituição Federal. Em nível municipal, a lei orgânica também dispõe sobre tal matéria, elencando em seu artigo 15 que compete legislar sobre assuntos de interesse local. Nessa senda, o presente projeto de lei, muito embora não trate diretamente do tema da educação, de forma indireta abrange tal assunto, já que o programa versado no presente projeto de lei atinge as idades entre 4 e 17 anos, ou seja, em pleno desenvolvimento escolar. Verifique-se ainda que o presente projeto busca autorização para firmar convênio para a implementação do programa, sendo o instrumento jurídico apto para a transferência de recursos financeiros, tendo como partícipe, de um lado, a administração pública e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública ou até mesmo entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, ficando, portanto, a critério do Poder Executivo Municipal a discricionariedade para melhor forma de gestão e direcionamento no programa. Em razão do ponto articular e se abstendo, obviamente, da apreciação do aspecto inerente à conveniência e oportunidade,
O parecer é pela legalidade do presente projeto de lei. Michel Capes, procurador jurídico. Vereadora Isabela, para suas considerações de voto. Acompanho o parecer jurídico pela legalidade do projeto. Lembrando que esse projeto Bombeiro Mirim é extremamente importante, vai atender as nossas crianças, nossos jovens. Então, meu parecer, sem sombra de dúvidas, é favorável. Vereador Simão, considerações de votos. Também meu parecer é favorável, principalmente, como diz a nossa colega vereadora Isabela, é um projeto de grande relevância para o nosso município, onde nossas crianças, nossos adolescentes vão estar sendo utilizados, vão desenvolver responsabilidade, ética, diminuir a evasão escolar. Outra coisa também, as crianças vão aprender a ter mais responsabilidade, não que elas não saibam, né? Mas vão ter mais responsabilidade, a ética. Então, somos aqui pelo favorável conforme o nosso parecer jurídico. Faço das palavras das minhas colegas aqui as minhas. Realmente é um projeto que insere nesses jovens a sociedade de muita relevância realmente para a sociedade. E afasta nesses jovens a criminalidade, né? Com certeza é um projeto que vem muito, né? É um acervo da sociedade, com certeza. Projeto de Lei 8 de 11 de fevereiro de 2025. Altera a redação da Lei 2030 de 19 de agosto de 2021, a qual dispõe sobre a limpeza de terrenos urbanos de particulares e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Andréa Wagner, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte lei, artigo 1º. Os artigos 7, 10 e 11 da Lei Municipal 2030 de 19 de agosto de 2021 passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 7º. Lavrado ou auto de infração ou relatório circunstanciado do parágrafo 2º, artigo 5º desta lei, o proprietário do imóvel ou possuidor será notificado para proceder com a limpeza do terreno baldio no prazo de 15 dias sob pena de aplicação de multa. Artigo 10. Esgotado o prazo inicial de 15 dias ou de 30 dias, em caso de prorrogação na forma do parágrafo 2º, artigo 7º desta lei, independente de nova notificação, o proprietário ou possuidor será multado. Artigo 11. Fim do prazo de 15 dias ou 30 dias, fica o município de Jaciara autorizado a executar os serviços através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, sem prévio aviso ou interpelação e sem qualquer direito a reclamações, ficando o proprietário ou possuidor do respectivo terreno obrigado a ressarcir aos cofres públicos municipais as despesas efetuadas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, Andréa Wagner, Prefeita Municipal. Parecer jurídico 8 de 2025. No que condiz com a constitucionalidade do presente projeto de lei, verifique-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal e amode-se ao artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. O presente projeto pretende alterar os artigos 7, 10 e 11 da Lei 2030 de 2021, a qual dispõe sobre a limpeza de terrenos urbanos de particulares e dá outras providências. A nova redação do artigo 7º apenas modifica seu caput, reduzindo o prazo lá constante de 30 para 15 dias. Por sua vez, a redação do caput do artigo 10 modifica os prazos até então vigentes de 30 ou de 60 dias para 15 ou 30 dias, respectivamente. Já a redação do caput do artigo 11 também modifica os prazos até então vigentes, de 30 ou de 60 dias para 15 ou 30 dias, respectivamente. Com efeito, tais mudanças são necessárias conforme apontam os argumentos constantes na mensagem do projeto de lei, bem como possibilitam um melhor combate contra as arboviroses que se originam justamente em terrenos baldios e sem limpeza ou manutenção, o que é justamente o objeto da mudança dos dispositivos elencados da Lei 2030 de 2021, reduzindo alguns prazos, os quais eram muito extensos, possibilitando uma melhor atuação do poder público. Portanto, não há óbices contra a legalidade do presente projeto de lei. Michel Capes, procurador jurídico. Vereadora Isabela, suas considerações e votos. Sigo o parecer favorável, sigo o procurador, a procuradoria, pela legalidade do projeto. Lembrando que esse projeto aqui tem gerado bastante polêmica aqui na nossa cidade, bastante discussões,
e as pessoas têm cobrado a questão da diminuir esse tempo para que o poder público possa agir. Então, não tem como não seguir o parecer e ser favorável. Vereadora Simões, considerações e votos. Também sou favorável, né, ao projeto e colocando também que nós temos uma urgência muito grande em questão das limpezas do nosso município. Nós estamos aí com a dengue, com a chikungunya, com a zika, então precisamos que esses terrenos sejam limpos no tempo hábil. Então, sou favorável ao procurador e ao nosso projeto conforme a legalidade. Da mesma forma, também voto favorável às alterações dos artigos aqui em relação à redução de prazos, né, para cumprimento de poder fazer, né, a limpeza dos terrenos. Então, voto favorável de acordo com a Procuradoria e os demais colegas. Agora passo o projeto de número 4, que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado, né, para a nossa doutora Janaína. Emenda referente ao projeto de lei número 4, de 27/1/2025. Emenda de redação. Modifica parte da redação do presente projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, em especial o artigo 2º, passando a viger com a seguinte redação. Artigo 2º. As contratações serão de natureza administrativa, ficando assegurado aos contratados o vencimento constante no artigo 1º. Gabinete da Vereadora Jaciara, Mato Grosso, 7 de fevereiro de 2025. Simone Freire Araújo Rodrigues, vereadora autora. Vereadora Isabela, para as considerações e voto da emenda. Meu parecer também é favorável à emenda e acompanho o parecer jurídico também. Vereadora Simone, para suas considerações e votos sobre a emenda. Também sou favorável à emenda, né, e também ao parecer jurídico. Também sou favorável à emenda, né, acompanho meus colegas aqui e o parecer jurídico da nossa Procuradoria. Está encerrada a CCJ.